No vídeo de hoje, nós veremos estratégias para a seleção automática de modelos de regressão. Considerando um cenário onde você tenha 8 variáveis disponíveis para o seu modelo, a gente consegue calcular a existência de 256 modelos possíveis, dentre os quais, potencialmente, você precisa selecionar aquele que melhor satisfaça algum critério de otimização. A solução que eu vou apresentar aqui é baseada no pacote BestGLM, ou se você preferir, BestGLM, que se baseia na estratégia de você informar o que é a matriz contendo as suas variáveis descritivas ou preditoras e a sua variável resposta. É importante observar que a última variável precisa ser chamada y para que esse comando funcione de maneira apropriada. Então, uma vez que você tenha essa matriz montada e aqui ela está apresentada numa forma de data frame, você vai chamar BestGLM, colocar que o critério de seleção é o A e C, como a gente já trabalhou anteriormente, e indicar o que são, por exemplo, os dois melhores modelos. O método vai fazer essa seleção e apresentar enquanto saída os melhores modelos. Ele vai indicar com um asterisco o que é o modelo que tem a melhor característica de acordo com o critério que você selecionou, por exemplo, A e C, e a partir daí você pode analisar o modelo resultante. Como é que você pode fazer isso? Você vai identificar o que são as variáveis que são indicadas a serem mantidas no modelo. Então vejam aqui, o modelo número 6 foi o modelo selecionado. Cada uma das variáveis que contém true como sendo o seu resultado é uma variável que acaba sendo selecionada. As variáveis que contêm false são as variáveis que são removidas desse modelo. Então, nesse caso em particular, o nosso melhor modelo seria um modelo que exclui a variável x4 e também a variável x7. Se o seu interesse for, então, ajustar esse modelo de maneira manual, vamos assim dizer, você pode selecionar o melhor modelo, utilizando, nesse caso aqui, o critério A e C. Você vai selecionar o melhor modelo, identificando aquele que tiver o menor A e C, que é o critério de otimização. Nesse caso, você vai identificar que quais foram as variáveis incluídas, são aquelas que estão marcadas como true, e você pode, então, utilizar o comando lm e indicar quais são essas variáveis de interesse para ajuste do seu modelo. Tá? Então, nesse caso, utilizando esse modelo selecionado pelo AIC, a gente tem como resultante algo que exclui a x4 e a x7, e assim a estimativa dos parâmetros deste melhor modelo é dada logo aqui abaixo. Se o seu interesse for ajustar o que é o melhor modelo utilizando a métrica B e C, tudo que você precisa fazer é utilizar o comando BestGLM e, dessa vez, indicar como critério de seleção B e C. Da mesma maneira, ele vai selecionar e indicar o que é o melhor modelo. Nesse caso, o melhor modelo selecionado foi o modelo 4, e é um modelo que exclui as variáveis x4, x5, x6 e x7. Da mesma maneira, nós podemos selecionar o melhor modelo identificando qual é aquele que tem o B e C mínimo, identifica quais são as variáveis que eventualmente sejam incluídas e ajusta o modelo utilizando o comando lm, apontando essas variáveis que foram incluídas. Nesse caso, a gente tem um modelo de tamanho bem menor do que o anterior. Aqui foram selecionadas apenas 4 variáveis, de x1, x2, x3 e x8.
Se o seu interesse for utilizar como otimização o critério PRESS, você vai combinar o comando bestdlm com o argumento, com o critério LOOCV. LOOCV vem de Leave One Out Cross Validation, então observações vão ser removidas uma a uma para otimização do modelo utilizando erros de predição. Nesse caso em particular, o que você tem também como selecionado o melhor modelo é o modelo 4, que é o modelo que exclui as variáveis x4 até x7. O critério, de acordo com essa estatística, é que o melhor modelo é aquele que apresenta o menor erro de predição. Então, você seleciona aquele que tem o menor erro de predição, identifica quais são as variáveis de interesse, ajusta esse modelo utilizando o comando LM e você tem logo abaixo, novamente, a sua tabela de coeficientes. Uma outra estratégia é a utilização do pacote LEAPS, e com esse pacote você vai utilizar o comando regsubsets, regression subsets, indicar quem que é a sua variável resposta e quais são os preditores de interesse. O ponto indica todos os preditores que não são definidos pela variável y, e a partir daqui o que ele vai fazer é indicar para você o que é um conjunto de métricas para seleção, como o CP, o R quadrado ajustado e o BIC. Tá? Ele vai mostrar então o que é cada um desses modelos com duas variáveis, 3, 4, etc. Quais são as variáveis que são incluídas, indicadas por 1, removidas, indicadas por 0, e então o que é cada uma das métricas de interesse. Podemos também utilizar a estratégia Stepwise. No Stepwise, você tem algo que é menos computacionalmente intenso, você não vai fazer por exaustão, essa é a ideia, e você tem um modelo candidato ao final. Stepwise pode andar em duas direções em particular, ele pode ir na direção para frente, forward, e para trás, backward, e também tem uma terceira opção em que você olha a variação nas duas direções. Na seleção passo à frente, forward selection, você vai observar quais são todas as suas variáveis preditoras e para cada uma dessas variáveis preditoras você vai ajustar um modelo de regressão linear simples. Suponha que você tenha 4 variáveis preditoras, você vai olhar cada uma dessas 4, ajustar uma regressão linear simples e olhar o que é a estatística T, onde você avalia o potencial do beta como coeficiente angular. O que você vai fazer então, depois de você ter ajustado cada uma dessas regressões lineares, você vai identificar qual que é a regressão linear que apresenta a maior estatística T. Observar que a estatística T deve ser observada em módulo. E a partir daí, o que você vai fazer é identificar qual que é a que tem a estatística T em seu valor máximo, vamos supor que seja uma variável aqui, sei lá, x7, e a partir desse momento você vai ajustar todos os modelos que contêm a variável x7. Tá? Então, nesse primeiro caso, suponha que você tenha identificado o que são todas as estatísticas T, vamos dizer T, marcar T estrela para variável 1, T para variável 2, etc. T para variável 7 e, por exemplo, T para variável 8. Nesse nosso exemplo, tendo identificado T7 como sendo a estatística máxima, o que você vai fazer é
ajustar agora todos os modelos contendo a variável 7. Então, você ajustaria, por exemplo, x7, x1, x7, x2, etc., até x7, x8. E aqui você refaria essa análise da significância das variáveis, selecionando aquela que te apresentar a primeira maior significância. Por exemplo, poderia ser x7, x2. Se tivesse nesse cenário, você manteria então as variáveis x7 e x2 e ajustaria agora os demais modelos que poderia adicionar x1, x3, etc. Na seleção passo atrás, no backwards, o que você faz é começar com um modelo que tem todas as variáveis já inseridas. Então, assumindo 8 variáveis, você ajustaria um modelo que já tem essas 8. Agora, a partir daí, você vai selecionar quais são as variáveis com menor significância, né, estatísticas T pequenas, para daí remover cada uma dessas variáveis. E você faz isso de maneira interativa. A forma de implementar isso no R é, então, você ajustar o que é o seu modelo completo, o seu modelo sem nenhuma variável, onde você tem apenas o intercepto, e indicar, então, o comando step, que começa do modelo vazio e vai até o modelo cheio. E você pode indicar a direção forward. O trace igual a true aqui é para mostrar para você a estatística de seleção a cada um dos passos. Nesse exemplo em particular, a forma com que está apresentada aqui é para tratar de uma seleção passo à frente, uma seleção forward. Ele vai começar de um modelo que só tem o intercepto. Quando eu coloco o argumento lower é igual a vazio, foi o meu modelo que tem só o intercepto, então é esse passo inicial. E daí o que a estratégia faz é identificar qual é o próximo modelo a ser ajustado. Olhando todas as opções aqui, onde a gente tem a variável x1, x2, x3, 4, 5, 6, 7 e 8, dentre esses 8 modelos, em adição a não fazer nada, que está marcado como none, o que o software identifica é que a próxima variável a ser adicionada é a variável x3. A variável x3 é a variável que tem a maior soma de quadrados associada a ele e, de maneira análoga, por conta da forma com que você calcula essas contribuições, é a variável que tem o menor AIC. Então, nesse passo aqui, o que o software sugere é que você adicione a variável x3. Adicionando a variável x3, o que acontece com as demais variáveis? A gente tem, então, agora um modelo que tem a x3, ele avalia a inclusão em cima do modelo com x3 de cada uma das outras variáveis remanescentes. E ele observa que a que minimiza o AIC, ou maximiza a soma de quadrados da variável específica, é a adição da variável x2. A partir daí, então, a gente vai ter um modelo que vai conter x3 e x2, e a gente precisa ver qual que é a próxima a ser adicionada. Nesse caso, ele identifica a variável x8 como sendo a próxima variável a ser adicionada no modelo. Depois a x1, a x6, x5 e eventualmente ele chega num passo em que ele indica que none. Isso aqui quer dizer que mais nenhuma variável deve ser adicionada no nosso modelo. Então a sequência que a gente identificou foi: começa adicionando x3, no modelo que tem x3 você coloca x2, depois x8, x1, x6 e x5, para você então identificar
quais são as estimativas de cada uma dessas variáveis que foram selecionadas. Se a sua intenção é fazer um ajuste de modelo usando a estratégia backwards, o que você vai apontar é o argumento direction igual a backward, e o que ele vai fazer é começar de um modelo cheio, indo de x1 até x8, e ele seleciona quem é a variável que deve ser primeiramente removida. Ele identifica então que a primeira a ser removida é o x4, ela tem uma estatística de soma de quadrados bastante baixa. Depois identifica a x7 para ser a variável removida. E depois de remover essas duas, ele identifica que o modelo está estável e você não deve remover mais nenhuma. Ficando então com um modelo que tem todas as variáveis com exceção da x4 e da x7. Você poderia também utilizar a estratégia de stepwise olhando nas duas direções. Então você indica direction igual a both. E a partir daqui, o que o software vai fazer é começar com um modelo vazio. Você colocou lower igual a vazio, sendo aquele modelo que tem só o intercepto. Então ele começa com um modelo só com o intercepto, identifica qual que é a próxima variável a ser adicionada, nesse caso a variável x3. Adiciona a variável x3 e ele procura qual que é se a x3 deve ser removida desse modelo. Ele identifica que não, e o próximo passo é, assumindo que x3 já está no nosso modelo, qual que é a próxima variável a ser adicionada? E ele identifica como sendo a x2. Ao adicionar a x2, ele procura x3 ou x2 devem ser removidas do modelo, ele identifica que não, e procura qual que é a próxima a ser adicionada, x8. E ele vai fazendo esse zigue-zague, onde ele adiciona uma variável e procura se tem uma a ser removida até que o modelo acaba estabilizando. Então ele adiciona x8, não tem ninguém para remover, ele adiciona x1, não tem ninguém para remover, x6, ninguém para remover, depois x5 e finalmente ele termina utilizando só essas variáveis x2, x3, x8, x1, x6 e x5.